queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Nós lemos esses versículos aqui que eu vou falar para vocês, Romanos 1, do versículo 1 até o versículo 17, mas eu gostaria de repetir apenas o versículo 17 com você. Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 17, do versículo 1 ao 17 que nós lemos no início do culto, mas nós iremos ler só o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, tá bom? Acharam todos? Sim. Diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ler juntos mais uma vez? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua santa e poderosa palavra. Nós lemos agora, pedimos que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente e nossos corações, e que Ele venha nos ajudar a entender aquilo que o Senhor falou para aquele povo naquela época, e o que essa leitura, o que essa passagem causou durante a história até os dias de hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude, que a sua voz venha ser única em nosso meio. É nessa confiança que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meu objetivo aqui hoje à noite é falar sobre a Reforma Protestante e os seus desdobramentos históricos. Meu objetivo é tentar responder algumas perguntas frequentes que surgem do tipo: por que aconteceu a Reforma Protestante? O que é a Reforma Protestante? Quando aconteceu a Reforma Protestante? Com quem? Aonde foi? Qual foi o resultado dessa reforma? O que ela causou? E o que vem a ser as solas das Escrituras Sagradas, as solas da Reforma Protestante, que muitas pessoas falam e eu ainda não entendi isso. Como nós somos influenciados pela Reforma Protestante? Então, o meu objetivo é falar sobre isso. Muita gente já ouviu falar sobre Reforma Protestante, muita gente já sabe e já ouviu falar sobre Martinho Lutero, mas às vezes fica essa lacuna: quem, como, por quê, o que isso causou, qual foi a importância? E esse é o meu objetivo essa noite, tentar responder essas perguntas tão frequentes hoje em dia, e muitas pessoas perguntam sobre isso, tá? Quero lembrá-los que Deus, em sua sabedoria, conduziu, como sempre fez, a história e todos os acontecimentos. E o ponto auge da Reforma Protestante, ela começou por causa dessa leitura de 1 Romanos, capítulo 1, versículo 17. Esse único versículo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em outras traduções, o justo viverá pela fé. Isso foi o estopim da Reforma Protestante. E nós iremos entender como isso aconteceu. Mas vamos inicialmente ao texto que nós lemos aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. É provável que o apóstolo Paulo esteja na sua terceira viagem missionária. Ele está vindo de Corinto, voltando para Jerusalém, levando algumas ofertas para alguns irmãos necessitados lá em Jerusalém. Isso está lá em
Em 1 Coríntios capítulo 15 ele fala sobre isso. Então Paulo escreve, ele está indo para Jerusalém levando essa oferta para os empobrecidos de Jerusalém, e ele escreve uma carta, essa carta aos romanos, para a igreja de Roma, com alguns objetivos. Primeiro, ele quer se apresentar. Por quê? Porque havia um grupo de cristãos lá, chamados judaizantes, que eles tentavam levantar várias calúnias a respeito de Paulo e sobre aquilo que ele pregava. Quem eram esses judaizantes? Os judaizantes eram pessoas, eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas eles falavam assim, não, Cristo é importante, ok, nós cremos em Cristo, mas também a guarda do sábado é importante, as festas de lua é importante, a dieta judaica é importante, a circuncisão é importante, se não fizer isso, não pode ser salvo. Então eles criam em Jesus, mas também criam nas leis cerimoniais. E eles levantavam várias calúnias contra Paulo, dizendo contra aquilo que ele pregava. Então Paulo escreve essa carta, primeiro, para se apresentar. Segundo, apresentar os ensinos sobre a salvação e a sua doutrina. Ele também escreve essa carta aos romanos para explicar o relacionamento entre os judeus e gentios dentro do plano da redenção traçado por Deus. E ele também escreve essa carta para expor a sua intenção de ir para a Espanha pregar o evangelho lá. Ele fala aqui nessa carta aos romanos que ele quer ir à Espanha pregar o evangelho e ele precisa de uma ajuda uma ajuda financeira para ir para a Espanha. E a igreja de Roma é uma igreja que poderia ajudá-lo. Então, essa é a intenção que o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos. Então, do versículo 1 ao 7 que nós lemos, Paulo se apresenta, nós não vamos ler porque nós já lemos no início, mas aqui do versículo 1 ao versículo 7, ele dá uma saudação. Então, Paulo se apresenta para a igreja de Roma, diz que foi chamado por Deus para ser servo, foi enviado por Deus como apóstolo para anunciar as boas novas da salvação, anunciar o evangelho. Ele fala isso no versículo 1 e 2. Ele fala que o evangelho que ele anuncia diz respeito a quem? A Jesus Cristo, descendência de Davi, segundo a carne, filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade e que o ressuscitou dos mortos. Ele fala isso nos versículos 3 e 4. Paulo diz também aqui que Cristo chamou para evangelizar os gentios. Ele fala isso no versículo 5 e 6 e finaliza a sua saudação à igreja de Roma no versículo 7. Então ele dá uma saudação aqui. No versículo 8 ao 15, o apóstolo Paulo demonstra a gratidão pela obra da graça realizada por Deus na vida daquelas pessoas. Ele é grato a Deus pelo que Deus fez na vida daqueles irmãos lá em Roma. Ele fala isso no versículo 8. E do versículo 9 ao versículo 12 e 15, ele diz que deseja muito ir visitar esses irmãos. E por algum motivo ele é impedido de ir. Do versículo 16 e 17, ele fala do poder desse evangelho. Ele fala do evangelho que ele prega, o poder desse evangelho. Paulo diz que esse evangelho que ele prega e não se envergonha é o poder de Deus para a salvação não apenas dos judeus, mas também para os gentios, para aquele que crê. Então a salvação, o evangelho que ele prega é um evangelho com poder e não veio para salvar apenas os judeus, mas também salvar os gentios. Esse evangelho que ele prega é que transforma, regenera o ser humano, incapaz de fazê-lo pela sua própria conta por causa do pecado. Ele fala isso, o homem ele é incapaz de se regenerar por causa do pecado, e ele fala um pouco disso no versículo 16. E aqui no versículo 17, diz que Deus justifica,
ou declara justo por meio da morte de Jesus Cristo os pecadores que têm uma fé genuína em Cristo, e não por mérito próprio, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele diz, no final do versículo, o justo viverá pela fé. Então foi nesse versículo, o versículo 17, o poder de Jesus Cristo que transformou a vida de um homem que você já ouviu falar com certeza, chamado Martinho Lutero. E o meu objetivo é relembrar para vocês os acontecimentos e os desdobramentos que ocasionaram a reforma protestante a partir de um único versículo. E você vai entender daqui a pouco como isso aconteceu. Como a palavra de Deus ela é poderosa para transformar pessoas. Não precisamos falar muito. Precisamos apenas pregar o Evangelho de Jesus. E como o próprio Martinho Lutero disse, uma vez ele falou assim: eu não faço nada, a palavra faz tudo. Por causa dessa experiência que ele teve com esse único versículo, versículo 17 de Romanos capítulo 1. Mas vamos primeiro entender o que estava acontecendo lá na Idade Média. O que estava acontecendo? A igreja cristã, ela se desviou dos caminhos de Deus, do caminho bíblico, e se tornou uma instituição que precisava ser reformada. Quero lembrar para os irmãos que na Idade Média não existia duas igrejas, era uma igreja só. A igreja que nasceu lá em Atos capítulo 2, ela veio crescendo, veio se multiplicando, mas também ela veio se deformando. Essa igreja começou a tomar uma forma estranha, ela começou a se deformar. Então, na Idade Média, essa igreja já estava se desviando, já tinha se desviado do caminho de Deus, caminho bíblico, e se tornou uma igreja que precisava ser reformada, transformada. Então, no ano de 313, um imperador chamado Constantino, talvez você já ouviu falar dele, lá em Roma, ele publicou um decreto, tornando o cristianismo uma religião legal. Então, esse imperador chamado Constantino, ele disse assim, ele colocou um decreto dizendo: a partir de hoje, o cristianismo é uma religião legal. Isso aconteceu depois de 4 séculos de perseguição. A igreja já tinha passado 4 séculos sendo perseguida, pessoas sendo mortas. E aí, depois de 4 séculos, Constantino veio e disse, através de um decreto, que a religião agora cristã é uma religião legal. 70 anos depois, houve um outro decreto, chamado Decreto de Tessalônica, que tornava o cristianismo agora uma religião oficial do Império Romano. Então, aconteceu 2 etapas. A primeira, quando Constantino, o imperador, transformou o cristianismo em uma religião legal, e agora, pelo segundo decreto, o cristianismo era uma religião oficial do Império Romano. Nessa época, a igreja, o cristianismo já havia se corrompido, já existiam já algumas crenças e práticas estranhas desse período na igreja. Então, o que aconteceu com esses 2 decretos? Por causa do segundo decreto de Tessalônica, onde o cristianismo se tornou uma religião oficial do Império Romano, o que aconteceu? Todo cidadão se tornou cristão. Se era oficial, todo mundo, todo cidadão romano se tornou um cristão. Então, multidões vieram se batizar sem conversão. Aí entraram pagãos dentro da igreja, no meio da igreja, sem um conhecimento mínimo da vontade de Deus, do Evangelho de Cristo, do caminho da justificação, e como resultado, a igreja
ao invés de mudar ou tentar mudar, peraí, não, isso não pode, né? Não, isso ok, isso não. O que ela fez? Ela cristianizou essas crenças que essas pessoas estavam trazendo para dentro da igreja. E aí, para justificar as práticas que não estavam na Bíblia, que essas pessoas estavam trazendo para dentro da igreja, porque já que o cristianismo é uma religião oficial, e elas estavam entrando dentro da igreja, a igreja cristã passou então a aceitar a autoridade dos pais da igreja, a tradição oral, ou seja, a prática popular, mesmo que não estivesse na Bíblia. Eles cristianizaram todas as práticas que as pessoas estavam vindo e trazendo para a igreja. É nesse período que a igreja cristã, ao invés de adotar somente a Bíblia como a sua regra de fé e prática, ela aceita a prática popular, a tradição oral, a interpretação dos pais da igreja e cria o magistério, que são a autoridade máxima das doutrinas, das práticas e das práticas da igreja. Ou seja, a Bíblia, que era referencial para os cristãos no final da era apostólica, agora no início da Idade Média, era a prática popular, a tradição oral, os pais da igreja e o magistério. E é nesse período que começa o mercantilismo na igreja. Algumas dessas doutrinas estavam relacionadas à arrecadação para os cofres da igreja. Um exemplo era a veneração das relíquias. O que é isso? O que a igreja inventou naquela época, na Idade Média, para arrecadar dinheiro? Era a veneração ou adoração das relíquias. O que eram relíquias? Relíquias eram parte do corpo ou parte das vestes ou algum objeto de algum mártir, onde a crença popular e os líderes inescrupulosos associavam algum poder miraculoso. Então, se você tivesse algum objeto, alguma parte do corpo, alguma parte das vestes de algum santo, aquilo ali dava um poder miraculoso para você. Então, alguns exemplos de relíquia: manto de Jesus, gente, pasme, manto da Virgem Maria, cachos de cabelo da Virgem Maria, lascas da cruz de Cristo, pregos da crucificação, e o mais famoso é o Santo Sudário. O que é o Santo Sudário? O Santo Sudário é um lençol que cobriu Jesus e que está lá na catedral em Turim, na Itália. Esse Santo Sudário está lá, e isso é uma relíquia. Quando chegou no século XVI, onde a reforma protestante começou, os reformadores acharam aquilo um absurdo e lutaram contra isso. Não, isso aí é um pedaço de roupa, isso é um objeto que não tem valor nenhum. Então eles lutaram contra isso no século XVI. Eu li um tratado que o reformador chamado João Calvino escreveu em 1543. Ele falou o seguinte: se quiséssemos recolher tudo que já foi encontrado da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. Ou seja, eles vendiam lascas, é da cruz de Cristo, é da cruz de Cristo, é da cruz de Cristo. Então, de tanta lasca dizendo que era da cruz de Cristo que foi vendida, ele disse: se fosse juntar todas essas lascas que foi vendido como relíquia, dava para lotar um navio. Impressionante. Quase todas as igrejas da Europa tinham essas relíquias. Isso provocava uma peregrinação que dava dinheiro e oferta generosa durante as missas. Vamos na missa tal que ali tem uma relíquia, e as pessoas iam, e isso gerava muito dinheiro para a igreja.
o Papa, os seus bispos, os padres, fomentaram o culto das relíquias com o objetivo de lucrar com elas. Inventavam novas doutrinas para ter vantagens financeiras. Outra fonte de renda era a veneração das imagens, principalmente as imagens de Jesus, de Maria e de alguns santos. Quando essas imagens eram abençoadas por padres, acreditavam que elas davam ou passavam a ter uma importância profunda para esse católico devoto. Então, além das imagens, eles também vendiam crucifixos, rosários, cruzes, pinturas, velas, incensos, medalhas, óleos santos. Isso nós vemos até hoje também, tá? Isso também é seguido por algumas seitas neopentecostais hoje em dia, onde nós vemos vendendo aí por aí óleo ungido, sal grosso, rosa ungida, lenço suado, né, toalhas, campanhas e por aí vai, né? O purgatório e as indulgências também foram outra fonte de arrecadação. A doutrina do purgatório eles afirmavam que o purgatório, que o período que a pessoa passa no purgatório poderia ser abreviado com perdão mediante a uma doação generosa. Então, se alguma pessoa que morreu, ente querido, estava lá, eles diziam que estava no purgatório. Se você quisesse que ela fosse tirada de lá, para aliviar o sofrimento, você poderia fazer uma oferta e o Papa então a tirava de lá. Rezas pelos sacerdotes, missas pelo morto ou por eles mesmos, ainda em vida, associado o purgatório às indulgências. As indulgências, olha que absurdo, gente, as indulgências eram um perdão de pecados assinado pelo Papa, no qual a teologia católica romana tem jurisdição sobre o purgatório, concedendo a abreviação ou cancelamento do tempo de sofrimento aqui nesse mundo ou no purgatório. É isso. Então, esse absurdo nasceu com um papa chamado Papa Leão X, que foi papa entre 1513 a 1521. Ele estava precisando, na realidade, de construir a Catedral de São Pedro lá em Roma. E aí mandou que os seus vendedores de indulgências fossem pela Europa vendendo indulgências. E aí foi que um padre, um vendedor dessas indulgências, chamado Tetzel, ele estava na região de Wittenberg, na Alemanha, e tem uma frase muito famosa, se você pesquisar você vai encontrar, que ele falava assim: quando um tilintar de uma moeda cair no cofre, uma alma sai voando do purgatório. Ele falava isso. Quando uma moeda, o tilintar, ou seja, quando o barulho de uma moeda, de uma oferta, fazia barulho ali naquele gasofilácio, naquele lugar ali onde eles arrecadavam, quando o barulho, o tilintar de uma moeda caía no cofre, uma alma saía voando do purgatório. E aí, ele não contava que naquele dia, quem estava lá era Martinho Lutero. E ele ficou muito furioso quando ouviu isso. Foi quando, então, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg, lá na Alemanha, as suas 95 teses como um protesto contra alguns pilares que apoiavam muitas práticas do cristianismo medieval, sendo a principal delas a venda de indulgência. Ele ficou muito indignado quando ele ouviu Tetzel falando aquilo. Ele não está errado. E aí ele selecionou 95 teses e afixou no castelo de Wittenberg sobre os absurdos que a igreja
Católica estava fazendo. E quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano, um homem muito dedicado, muito devoto, e ele tentava viver uma vida irrepreensível, e ele se sentia um homem pecador, e a sua consciência o torturava muito, e ele tentava, através de penitências, de rezas, de orações, de sacrifício, de tudo que ele pudesse fazer para se livrar dessa tortura e dessa consciência que o torturava. E aí ele andava em profundas lutas interiores e confuso, quando, ao ler Romanos capítulo 1, versículo 17, a história diz que as escamas caíram dos seus olhos. E ele disse o seguinte: não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem e desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer com isso aqui. Aí Deus teve compaixão de mim. De noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face totalmente diferente. Ele foi liberto pelo poder do Evangelho ao ler Romanos capítulo 1, versículo 17. É bom lembrar que antes de Lutero, muitas tentativas de reformar essa igreja, lembrando que essa igreja é a mesma igreja lá de Atos 2, que eles tinham tudo em comum, que dividiam todas as coisas entre eles, mas ela veio se deformando, não existia duas igrejas. Então, muitas pessoas antes de Lutero tentaram reformar a igreja, dos desvios que aconteceram durante a Idade Média. Muita gente dentro e fora da igreja tentou reformar. Por exemplo, John Wycliffe na Inglaterra no século XIV, John Hus na Boêmia, ou da Boemia, no século XV, Jerônimo Savonarola na Itália no século XV também, e muitos outros lutaram e morreram buscando essa reforma sem sucesso, mas a hora não havia chegado. Mas a pessoa que Deus levantou foi Lutero e outros reformadores que vieram também depois dele. Então, não havendo possibilidade de reformar a igreja, eles se separaram, nascendo então a igreja protestante. Então, aí sim, depois da reforma, houve duas igrejas: a igreja católica apostólica romana e a igreja protestante. Muitas pessoas já viam coisas erradas dentro da igreja romana e já havia protestado antes, mas Lutero fez algo diferente. Ele foi lá, fixou as 95 teses dele no castelo de Wittenberg contra práticas que a igreja estava passando, práticas erradas. A intenção dele era promover um debate. Ele queria que os líderes eles sentassem e discutissem sobre todas aquelas práticas ali, tá? Eles queriam discutir essas práticas, principalmente a das indulgências, que servia para tirar as pessoas do purgatório e levá-las para o céu. Lutero percebe que havia motivações erradas. A igreja romana estava usando isso com um interesse financeiro. Ele percebe que o Papa não tem superior autoridade. Ele falou até algo interessante. Lutero falou assim: se o Papa tem poder de tirar a pessoa do purgatório mais rápido, por que ele não tira todo mundo graciosamente, sem ter que fazer isso, que isso custe dinheiro das pessoas? Se o Papa tem esse poder, então por que ele não faz isso
graciosamente, bondosamente, porque ele está cobrando o dinheiro dessas pessoas. Essas teses, essas 95 teses, elas foram traduzidas para o alemão, foram distribuídas em larga escala e ficando à disposição do público. E ficou marcante porque representava os abusos que a igreja vinha fazendo. O que aconteceu depois disso, meus irmãos? Em 1546, logo depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se reuniu numa cidade da Itália chamada Trento, e com o objetivo, num concílio que durou 18 anos, com o objetivo de ir contra a Reforma. O catolicismo romano excomungou Lutero e todos aqueles que haviam seguido, tá? E a Igreja Romana não aceitou que ela se reformasse. Eles queriam e continuaram praticando os seus maus caminhos. Então eles se reuniram, um concílio que durou 18 anos, para discutir contra a reforma e contra o que Lutero e outros reformadores estavam falando ali. Então eles condenaram, a Igreja Católica Apostólica Romana condenou a doutrina da justificação somente pela fé, chamando maldito todo aquele que acreditasse nisso. Eles declararam o texto bíblico autêntico da tradução de Jerônimo, uma tradução latina popular. Eles declararam esse texto autêntico, e não somente isso, eles colocaram dentro dessa Bíblia 7 livros chamados livros apócrifos, que são escritos religiosos que não foram incluídos no cânon oficial das Escrituras. Esses livros chamados apócrifos, eles podem ter um valor histórico e literário, mas não são considerados inspirados, tá? Além desses 7 livros apócrifos que eles colocaram nas suas Bíblias, eles mantiveram os 7 sacramentos. Nós sabemos que a Bíblia deixa claro apenas 2, que é o batismo e a Santa Ceia. Mas eles vieram com mais 5. Então eles mantiveram o batismo, ok, mas ordem, casamento, eucaristia, penitência, crisma e extrema-unção. Esses 7 sacramentos, para a Igreja Católica Apostólica Romana, a graça salvadora que é concedida ao fiel, ou seja, o católico tem que se manter dentro desse sacramento para ser salvo. Sem esse sacramento, eles não são salvos. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana é mediadora entre ele e Deus. O concílio também reforçou essa contra-reforma. Eles reforçaram o culto aos santos, as relíquias, a doutrina do purgatório, as indulgências também foram mantidas juntamente com a tradição e o magistério. Então, para o católico romano, não há salvação fora da Igreja Romana. Um papa chamado Bonifácio VIII, em 1302, ele disse: declaramos e dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Pontífice de Roma para a sua salvação. Isso está dentro dos registros deles, tá bom? Para o catolicismo romano, não há salvação fora da Igreja de Roma. Além disso, o catolicismo romano entende, até o dia de hoje, que o sacerdote pode perdoar pecados, que ele, em nome de Cristo, personificando Cristo, daí a importância da confissão auricular, de um sacerdote seguido de uma penitência. Então, o católico romano vai lá, faz a confissão, o padre ou o sacerdote ouve e diz: você tem que rezar 10 Ave Marias, 10 Creio Deus Pai, e aí vai. Tá? Então afirmam que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa legítimo, e os outros papas são os verdadeiros sucessores de Pedro. Afirmam também que Maria, mãe de Jesus,
nasceu sem pecado, que foi elevada ao céu em corpo como Cristo e é a nossa mediadora. E muitas outras práticas estranhas nós encontramos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Os 5 solas da Reforma, eles surgiram como princípios fundamentais da Reforma Protestante no século XVI. Eles serviam como uma resposta teológica e doutrinária contra essas práticas da Igreja Católica Apostólica Romana na época, destacando a centralidade das Escrituras, da fé, da graça de Cristo e da glória de Deus. Então, os 5 solas são um conjunto sistemático que foi desenvolvido progressivamente ao longo do século XVII, consolidando apenas no século XVI, consolidando no século XVII, durante essas controvérsias entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Protestante. Então, durante essas controvérsias, surgiram, então, os 5 solas. Esses 5 solas da Reforma Protestante surgiram como uma resposta direta às doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, que os reformadores consideraram que estavam corrompidas. Então, eles falaram as principais razões, eles falaram sobre a autoridade das Escrituras, da doutrina da salvação, do papel de Cristo e da glória de Deus. Que a Igreja Católica, ela considera a tradição e os decretos dos papas na mesma proporção de autoridade da Bíblia. Para eles, o que o Papa fala e as tradições têm a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. E os reformadores falam, não, está errado. Apenas as Escrituras têm autoridade final. Eles falaram sobre a doutrina da salvação, eles ensinam que a salvação depende das boas obras e dos sacramentos que eles ministravam, aqueles 7, crisma, eucaristia, penitência, tudo aquilo. E os reformadores falavam que a salvação é exclusiva pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. O papel de Cristo para o católico romano é mediado pelas indulgências, pela autoridade papal que apossava do papel de Cristo. E os reformadores falavam, não, está errado, somente Cristo salva. E também os reformadores queriam restaurar a centralidade da glória de Deus e adoração, ao invés de enfatizar obras humanas e a hierarquia eclesiástica, que era o magistério. Então, glória somente a Deus e não a homem nenhum. Então, esses 5 solas, eles foram desenvolvidos em diferentes regiões da Europa, conforme a reforma ia se espalhando. A reforma ia se espalhando e essas solas foram desenvolvendo ao longo desse tempo. Então, por exemplo, na Alemanha, com Martinho Lutero, na Suíça, com João Calvino e Zwinglio, na França, Escócia, Inglaterra e Países Baixos, pelos puritanos, pelo outro reformador chamado John Knox. Então, essa chamada sola da Reforma Protestante, elas foram desenvolvidas ao longo desse período, à medida que a Reforma ia tomando o mundo. Ao responder às perguntas, quem é Deus, que era muito natural naquela época, quem é Deus? Como a pessoa é salva? Diante dessa confusão que estava tendo naquela época, então perguntas surgiam, quem é Deus? Como uma pessoa é salva? Onde está a autoridade religiosa? O que é a igreja? Qual é a essência da vida cristã? Então, ao responder essas perguntas, os reformadores desenvolveram o que seria conhecido então como os 5 solas. Solas em latim significa no português somente, 5 somente. Trata-se de princípios fundamentais
da Reforma Protestante em contradição aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana levantava tudo aquilo que nós já vimos até agora, os reformadores diziam: não, somente as Escrituras, somente Cristo, somente pela graça, somente pela fé e glória somente a Deus. São os 5 solas da Reforma Protestante. E o que significa cada um sola desse? Já estou finalizando. Eles falaram somente as Escrituras. Para Roma, como eu falei, a tradição era considerada uma outra fonte de revelação, não apenas a Bíblia, mas o que o Papa dizia, a tradição e as bulas papais, o que eles escreviam, tinham a mesma autoridade, uma outra revelação a não ser a Bíblia. Para Roma, a Bíblia é importante, eles reconhecem, a Bíblia é importante, é a palavra de Deus, mas para entendê-la é preciso complementá-la com a autoridade da tradição. A tradição interpreta as Escrituras, eles diziam. Então, você só vai entender a Bíblia se você der ouvidos ao que a igreja está dizendo, o que a Bíblia diz. Então, para eles, a tradição interpretava a Bíblia e tinham então a mesma nível de autoridade. A autoridade da igreja chamava para si um complemento da Bíblia, como sendo uma segunda fonte de revelação. Os reformadores diziam não. Eles diziam que as Escrituras Sagradas não precisam de outro intérprete. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Textos difíceis, você consegue entendê-los em outros textos, na própria Bíblia, em textos mais fáceis. Os textos claros esclarecem os textos difíceis. A autoridade da igreja vem pela Escritura, e não a Escritura que dá autoridade na Bíblia. É diferente. Então eles diziam somente as Escrituras, mais nada. E aí eles reforçaram isso dizendo o que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, nós precisamos apenas das Escrituras Sagradas. A tradição humana, ela é falha, porque é escrito por homens falhos e pecadores. A Bíblia não. A Bíblia é escrita por homens inspirados por Deus, guiados pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e nos educar. Então, a primeira protesto foi somente as Escrituras, sola Cristo, sola Scriptura, que é o termo que eles usavam. O segundo sola é solo Cristo, somente Cristo. Cristo, Jesus Cristo, é mediador da autoridade. O peso da autoridade não está em pessoas ou em rituais. Para a igreja de Roma, Roma depositava em figuras religiosas como Maria, os santos e os sacerdotes total confiança e os adorava com isso. Eram verdades encarnadas. A reforma, o problema é que isso tira a glória de Deus. Cristo, nós sabemos que é a única verdade encarnada, e não Maria, e não os santos, e nenhum outro objeto, apenas Cristo. A reforma rompe então com o sacerdotalismo, aquele que intercedia a sua relação com Deus. O sacerdote intermediava perdão. Ele dizia:
o que você tinha que fazer, quantas rezas, penitências, etc. Então a reforma diz que não há intermediário. Cristo é a relação direta que nós temos com Deus. Na reforma protestante, na teologia reformada, melhor dizendo, os sacramentos concediam bênçãos e, por isso, a pressa, por exemplo, de batizar uma criança para que ela não morra pagã. A gente sabe disso. Tem que ser católico, por exemplo, para casar numa igreja católica apostólica romana, e por aí vai. A confiança que eles tinham nos ritos era muito forte. Cristo não precisa de intermediários, nem de pessoas, nem de rituais, somente Cristo que abençoa diretamente. A salvação é encontrada somente em Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 2 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está falando de Jesus. Terceira sola é somente pela graça. Não há uma mistura entre a obra de Cristo e a nossa cooperação. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Isso se chama salvação sinergista. É a ideia de que Deus faz a sua parte e eu contribuo. A reforma rompe com essa ideia de cooperação com Deus. Nós somos salvos, pessoal, pela graça de Deus. Pela graça, sem a nossa participação. Quem veio até nós foi Cristo. Ele que veio até nós, Ele que nos chamou. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm até mim. Então somos salvos pela graça. Eu não faço nada, eu apenas recebo. Nós não somos julgados baseados na injustiça, mas em misericórdia. Porque se nós fôssemos sido julgados pela justiça, nós estaríamos mortos há muito tempo, mas pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. A reforma nos ensina que somos salvos somente pela graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum, nós não temos nada para oferecer a Deus a não ser os nossos pecados. Nós somos salvos pela graça e não por qualquer bem que possamos fazer. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O penúltimo sola é o somente pela fé, o sola fide, somente pela fé. Roma ensinava que havia uma justiça dentro de nós. A reforma ensina que a justiça está fora de nós e que era de outro e que foi colocado em nossa conta. Então enquanto Roma dizia: não, você tem uma justiça, a reforma dizia: não, a justiça não é nossa. A justiça foi colocada em nós por uma outra pessoa e não por mim, e nós sabemos quem é essa pessoa. A justiça de Cristo foi colocada em nossa conta. E qual é a diferença? Talvez uma pergunta vai ajudar a responder isso. Como você quer, vou fazer uma pergunta para vocês pensarem, como você quer ser avaliado por Deus e pelos homens? Pela quantidade de justiça divina que há em você, ou pela justiça divina atribuída a você? Vou fazer essa pergunta de outra forma. Quando Deus for julgar você para ver se você pode entrar na sua morada celestial, a morada celestial dele, você quer que ele julgue você baseado em quanta santidade tem dentro de você, ou quanta santidade tinha Cristo em Cristo por você? Você quer que Deus julgue você pela santidade que há em você,
ou pela santidade que estava em Cristo por você. Você é santo não por causa da justiça que há em você, mas por causa da justiça que foi atribuída a você. Somente pela fé em Cristo somos justificados pela fé somente em Cristo. Romanos capítulo 3, Paulo escreveu: concluímos, pois, que o homem justificado pela fé, independente das obras da lei. Finalizando o último sola, soli deu glória, ó, glória somente a Deus. Então, resumindo, se os fiéis precisam do clero para ler e interpretar as Escrituras, se Maria e os santos são venerados, se cooperamos com Deus para a nossa salvação, e se as nossas obras são um meio para sermos justos, então Deus não recebe toda a glória. A salvação é de Deus e foi realizada por Ele somente para a sua glória. Romanos 11, Paulo escreveu: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Quais foram os resultados da formulação desses 5 solas? Os 5 solas, ou 5 porquês, ou 5 somentes, tiveram impactos profundos na história do cristianismo no Ocidente e nos afetaram e chegaram a gente até hoje. Então, o primeiro acontecimento, a divisão entre católicos e protestantes. A reforma, então, levou à fragmentação do cristianismo ocidental, resultando no surgimento de diversas denominações protestantes. Então, como eu falei, Lutero não queria isso. Lutero queria um diálogo. Lutero queria que eles reformassem. Lutero queria que os líderes vissem as atitudes erradas, mas eles não quiseram. Então, houve divisão entre católicos e protestantes. Segundo impacto, a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas. A Bíblia era lida em latim, ninguém entendia nada. Então, os reformadores, entendendo um princípio de somente as Escrituras, incentivou a tradução da Bíblia para idiomas comuns, começando por alemão, inglês, francês, até chegar à nossa língua. Então, se nós temos uma Bíblia em português, é graças àqueles irmãos lá do século 16, 17, que entenderam a importância da Bíblia na língua vernácula, que todos entendam, e não em latim. As missas eram em latins, a Bíblia era lida em latim, ninguém entendia nada. Outra mudança, outro impacto, a mudança na pregação e na adoração. O culto protestante passou a focar na pregação da palavra, na simplicidade e na centralidade de Cristo. Então o culto mudou, porque antes eram, como eu falei, em latim e ninguém entendia nada. Outro impacto, a influência na cultura e na política. A ênfase na autoridade das Escrituras e na responsabilidade individual perante Deus teve um papel na formação de governos mais democráticos e na valorização da educação. A democracia, ela surgiu como um resultado da reforma protestante. A saúde pública, ela nasceu por causa da reforma protestante. O ensino público, ele veio por esse entendimento da reforma protestante. Incrível. E outro impacto profundo é que o impacto das doutrinas teológicas. Surgiram muitas confissões reformadas e catecismos que passaram a refletir esses 5 solas que nós vimos como fundamentos inegociáveis da fé cristã. Então, isso começou a se tornar parte da vida da igreja. Então, por isso que é importante nós sempre nos recordarmos do somente as Escrituras, somente Cristo,
somente pela graça, somente pela fé, e a glória somente a Deus. Eu quero, para finalizar aqui, apenas algumas práticas, algumas aplicações práticas para a gente. Primeiro, tenha as Escrituras Sagradas como a única regra de fé e prática. A tradição é importante? Sim. Nós aprendemos com as experiências de outros irmãos? Sim. Mas a tradição e as experiências nunca vão se comparar com as Escrituras Sagradas. Ela deve ser a nossa fé, única regra de fé e prática. Além disso, ela é Deus falando conosco. Então, a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. Segunda aplicação, Cristo é o nosso único mediador entre nós e Deus. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. A oração de um diácono ou de um pastor, ela não tem nenhum poder adicional do que a sua oração com Deus. Não precisamos de mediadores. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. O apóstolo Paulo falou: eu preguei, Apolo pregou, né? Mas Deus que deu o crescimento, não é isso? Então cada um tem a sua parte, mas quem faz crescer é o Senhor. Então Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Não precisamos mais de ninguém. Terceira aplicação prática: não há nada que você faça para contribuir com aquilo que Cristo já fez. A graça de Deus é suficiente. O homem é salvo porque é incapaz de obter salvação por si mesmo. Uma vez eu fiz uma pergunta na nossa sala do CETEB. A seguinte pergunta foi o seguinte: nós podemos fazer alguma coisa para obter salvação? Aí levantaram meia dúzia de mãos. O que nós precisamos fazer? A um falou: nós precisamos orar. A outro disse: nós precisamos nos batizar. A outro disse: nós precisamos ir à igreja. Nós precisamos jejuar. Falei: não, nós não precisamos fazer nada para nos salvar, que a salvação é de Cristo. A oração, o vir para a igreja e tudo aquilo que eles falaram é um resultado de uma pessoa que é salva. E não eu preciso fazer isso para ser salvo, porque Cristo já fez tudo o que foi necessário para nos salvar, entregando a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. O homem não é salvo por obras ou por qualquer tipo de colaboração. A salvação é mediante a fé em Jesus. E quinto e último, o Catecismo Maior de Westminster, redigido em 1648 na Inglaterra, disse o seguinte: o fim supremo e principal do homem é glorificar Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, diante de tantos benefícios que Deus fez por nós, através desses homens que nós vimos durante a história, homens que foram usados por Deus, e diante de tantos benefícios que chegou até a gente hoje, nós devemos unicamente dar a Deus toda a glória e todo o louvor. O propósito principal do homem, nosso principal propósito na vida, Deus nos dá a condição de termos amigos, família, filhos, netos, igreja, amigos, vizinhos, trabalho. Tudo isso são bênçãos de Deus e somos gratos a Deus por isso. Mas o nosso maior propósito na nossa vida aqui é adorar e louvar a Deus por tão grande misericórdia. Quero finalizar com uma frase, oração do reformador de Genebra, João Calvino. Ele disse o seguinte: eu ofereço-lhe o meu coração, Senhor, prontamente e sinceramente. Amém. Que essa oração possa ser a nossa oração também. Senhor, eu entrego a minha vida, o meu coração, tudo que eu tenho, prontamente e sinceramente ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor possa nos ajudar
e ser grato a Ele por tudo isso que Ele fez durante a história. Deus não é um Deus que criou tudo e deixou a gente viver ao acaso. O deísmo fala sobre isso. O deísmo é aquela crença que diz que Deus fez todas as coisas como um relógio. Deu corda, criou tudo como se desse corda e deixasse ao acaso. Não. Deus, Ele criou todas as coisas e continua governando todas as coisas com a sua soberania, com o seu poder. Amém? Vamos orar para nós irmos embora. Espero que a mensagem de hoje possa ter contribuído para algum entendimento sobre a reforma e tenha causado uma alegria no seu coração, sabendo que Deus tem cuidado de nós até hoje, ok? Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos, por favor. Obrigado por ter vindo aqui, pela sua paciência estar até hoje, até agora com a gente aqui. Ô Senhor, muito obrigado, porque nós olhamos para trás, olhamos para a história e vemos o tão grande cuidado o Senhor teve com a tua igreja e com o seu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens e mulheres que entenderam a importância das Escrituras Sagradas e combateram toda a heresia e tudo aquilo que se levantou contra ela. Muito obrigado. Muito obrigado por o Senhor ter sustentado esses homens e mulheres e por ter dado graças a eles, por eles terem vencido e superado tantos desafios e tantas opressões ao longo desses séculos, Senhor. E pedimos que o Senhor faça o mesmo conosco, nos dando ousadia, intrepidez, coragem e entendimento da Tua palavra santa e poderosa. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, dê-nos uma boa noite de sono e tranquila na Tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.